Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Engenharia Plus. Hoje vamos falar acerca do inversor de frequência. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, então peço por favor que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe ficar o seu like. Então, vamos montar este inversor de frequência aqui na bancada para verificarmos como que funciona este inversor de frequência. Ok, o inversor de frequência ele já está instalado na bancada. Agora vamos perceber o que seria na verdade um inversor de frequência. O inversor de frequência ele é um equipamento eletrônico usado para controlar a velocidade e o torque dos motores elétricos, principalmente em motores de indução. Ok. Agora, o que o inversor de frequência controla? O inversor de frequência ele controla a velocidade do motor via frequência, também controla o torque, a corrente, também controla a partida e a paragem suave dos motores elétricos. Agora, qual é a vantagem de termos o inversor de frequência? O inversor de frequência ele possui algumas vantagens, que é ele reduz a corrente de partida, ele economiza a energia, ele permite o controle preciso da velocidade, ele protege os nossos motores elétricos e aumenta a vida útil do sistema. Então, é muito importante este dispositivo. Além disso, nós podemos aplicar este inversor de frequência em bombas, podemos aplicar em ventiladores, em compressores, correias transportadoras, em elevadores e entre outras aplicações. Então, a sua instalação ela é muito simples, tá bom? Ele precisa ser alimentado para termos acesso ao display dele, tá bom? O que estamos a dizer é que a nossa rede, ela possui uma frequência fixa. Estamos a dizer que a frequência da nossa rede ela é fixa. Então, ele pega a tensão da fonte, verifica que temos aqui na entrada os diodos, tá bom? Os diodos são retificadores, então ele retifica a tensão da rede, que é AC, ele retifica para DC, tá bom? E com isto, temos aqui estes IGBTs, tá bom? Esses IGBTs, o que eles fazem? Eles fazem a conversão do DC para AC, só que a saída do AC já é controlado, tá bom? E depois eles disponibilizam aqui para a alimentação da nossa carga, neste caso que seria o motor. Então esta saída é de corrente alternada, mas controlada, ou seja, nós aqui já temos como controlar a frequência, tá bom? Para o nosso motor, diferentemente com a nossa fonte, a nossa frequência ela é fixa, não temos como variar, mas o inversor de frequência ele permite a variação da frequência, percebido? Então vamos alimentar. Ele primeiramente precisa ser alimentado, tá bom? Então vamos alimentar aqui com uma tensão trifásica. Estou a buscar aqui, são apenas shants, vou shantar as 3 fases para o inversor de frequência. O inversor de frequência já está alimentado, tá bom? Então nós temos que definir agora alguns modos de operação. Então, vamos lá. Como a nossa máquina ela é trifásica, vamos colocar aqui no modo trifásico. E vamos definir aqui a tensão trifásica. Então, por meio da onda. Como a nossa tensão ela é trifásica, de corrente alternada, vamos definir aqui a onda sinusoidal, tá bom? Que seria o nosso gráfico. E, por sua vez, ele aqui apresenta aqui um erro, tá bom? Esse erro significa que o quê? Essa nossa fonte aqui não está alimentada, tá bom? O que nós fizemos aqui, ele possui 2 fontes. Nós primeiro alimentamos o display com 220 volts, isso já foi feito. Agora é a alimentação dele trifásica, para que haja aqui esta
conversão toda. Vamos alimentar a nossa fonte. Então, este ero daqui a pouco vai sair. Além disso, essas saídas aqui é para alimentarmos o nosso motor. Veja que o ero já saiu, já estamos aqui no nível alto, tá bom? Então, vou alimentar o motor. Primeira saída para a primeira entrada do motor. Segunda saída do motor. Segunda saída do inversor. E por fim, terceira entrada do motor e terceira saída do inversor. Deixa-me só organizar aqui os condutores. Ok, para darmos a sequência. Então agora vamos fechar o motor, tanto em estrela assim como triângulo. Então, faça essa ligação enquanto o sistema estiver desenergizado, tá bom? Quando estiver já instalado. Ok, então, feita a instalação, veja que nós aqui temos a frequência 0, tá bom? Então, agora vamos dar a partida, tá bom? Vamos dar a partida. Start. Então, vem aqui em funcionamento. Então, já podemos variar a nossa frequência. Então, pelo som, percebem que o motor entrou em funcionamento. Agora estamos com uma frequência de 10 Hz. Então, vamos puxar. Verifique que com o aumento da frequência também há aumento da velocidade. Agora estamos com 30 Hz. Agora estamos com 40 Hz. Então, pelo som também já percebe que a velocidade ela vai aumentando. E esse nosso motor aqui tem uma frequência de 50 Hz. Então, vamos até o limite máximo que é 50. Tá bom? Então, já estamos aqui com a máxima frequência para este nosso motor. Então, ele é um dispositivo muito, mas muito importante. Agora, nós aqui não conseguimos verificar a tensão. Então, tenho aqui esses dois instrumentos de medida. Temos aqui o voltímetro e o outro lado temos o amperímetro. Também vou acrescentar aqui ao sistema só para percebermos qual é a influência, tá bom? Qual é a corrente que o motor estará a consumir em vazio e qual é a tensão. O que acontece com a tensão? Com a variação da frequência. Será que quando aumento, visto que estou a aumentar a frequência, a velocidade também aumenta? Será que o mesmo ocorre com a tensão? Será que a tensão reduz ou aumenta? Então vamos verificar com esses instrumentos. Então vou instalar esses instrumentos. Bom, mas antes eu preciso explicar. Vou retirar aqui da bancada. Este voltímetro aqui, ele primeiro precisa ser alimentado, tá bom? Então verifica aqui. Essas pontas aqui são pontas para a medição, tá bom? Essas pontas são para medição, enquanto do outro lado é para alimentação do próprio voltímetro. Então, nós precisamos alimentar este voltímetro e deste lado vamos fazer a medição. E o voltímetro é ligado em paralelo, diferentemente com o amperímetro. O amperímetro deve ser instalado em série, tá bom? Ok. Então, aqui nós vamos alimentar com 220 volts e o outro lado faremos a medição da tensão. Então, visto que o nosso motor é alimentado com uma tensão trifásica, e vamos alimentar aqui com uma tensão bifásica. Ok, vou desligar o sistema para questão de segurança. Ok, agora vamos instalar o voltímetro. Buscamos aqui uma fase da fonte. Então, buscamos aqui uma fase da fonte. Alimentamos aqui o voltímetro. Deixa eu só organizar os condutores. E o neutro
precisamos também do neutro. Vou colocar aqui o neutro. Ok, então vou derivar a fase assim como o neutro para o amperímetro. Então vamos derivar aqui a fase para alimentarmos o amperímetro e o neutro também para alimentarmos o amperímetro. E agora vamos para as medições, tá bom? Vamos começar com o voltímetro. Primeira entrada, vamos colocar em uma das fases. E a segunda fase também para a segunda do voltímetro. Agora, o amperímetro ele é instalado em série, não é isso? Então, a saída, uma das fases, vamos buscar uma das fases. Vou retirar do motor, tá bom? Primeiro vamos passar para o instrumento de medida, que é o amperímetro. Vamos para o amperímetro, uma das entradas. E a saída, voltamos para o motor. Então, a saída, ligamos aqui no motor. Então, estão instalados aqui o voltímetro e o amperímetro. Então, voltamos a ligar o sistema. Então, a nossa fonte, para que haja a retificação e para termos acesso ao display, tá bom? Ok. Então, modo, voltamos aqui ao modo trifásico. Vamos escolher o gráfico, que é o sinusoidal, para a tensão trifásica. E já temos aqui o nível alto, tá bom? Vamos dar o start do sistema. Ele vem em funcionamento e agora verifique também do outro lado, já temos aqui o voltímetro em funcionamento, assim como o amperímetro. Agora vou dar a partida com a primeira frequência, 1. Coloquei aqui a frequência 1. A variação da frequência é proporcional aqui à variação da tensão, tá bom? E pode verificar aí a corrente. Vou aumentar a frequência para 5. A tensão também aumentou, tá bom? E a velocidade do motor também aumentou. Vou passar para 10. Estou com uma frequência de 10. Veja que a tensão aumentou e a velocidade também do motor aumentou. Agora vou passar para 20. Veja que a velocidade aumentou, a tensão também aumentou. E podem verificar também o que está acontecendo com a corrente, tá bom? Agora temos aqui alguns sinalizadores aqui, por exemplo, para o primeiro IGBT, o segundo, o terceiro, quarto, quinto e sexto. Podem verificar aqui há uma oscilação da frequência, tá bom? Há uma comutação muito rápida que está a ocorrer. O mesmo acontece também com as nossas lâmpadas, tá bom? Só que quanto maior for a frequência, maior é a comutação e não será notável com os nossos olhos, tá bom? Mas aqui dá para verificar que ainda há uma oscilação aqui, tá vendo? Ainda há uma comutação, percebido? Ok, vamos aumentar a frequência para 40. Verificaram? A velocidade aumentou e o mesmo aconteceu com os instrumentos de medida. Vem que a corrente quase estabiliza-se, mas a tensão aqui aumentou, tá bom? Velocidade também. Vou passar agora para a frequência máxima para o nosso motor, que é 50. Pelo som também percebe isso aqui. Percebe-se que é notório que a velocidade aumentou, a tensão também aumentou e a corrente estabilizou-se. Percebido? Tá bom? O motor, como está a operar em vazio, vocês verificaram aqui o que aconteceu com a corrente, tá bom? Então é assim que o inversor de frequência opera, tá bom? Muito importante termos o inversor de frequência. As vantagens são aquelas que já indiquei ao longo do vídeo. Também é possível aqui reduzirmos a frequência em caso de se queremos uma partida suave, o recomendável é termos aqui também um inversor de frequência, tá bom? Podemos variar a velocidade de forma gradual, tá bom? Até atingirmos a sua velocidade
nominal, tá bom? Também podemos ter aqui uma parada suave, podemos reduzir ainda a frequência, tá bom? Reduzimos a frequência, a velocidade baixa, então desta maneira estamos a ter aqui uma parada suave, tá bom? Sem desestabilizar a nossa rede. Percebido? Então essa é a diferença com os demais métodos que tem a ver com a partida dos motores. Então vamos, de forma gradual, aumentamos a frequência, também a velocidade vai aumentando de forma gradual, a tensão vai aumentando, tá bom? E podem verificar que algo importante, podem verificar com a corrente, mas o foco aqui não é nos espelharmos na corrente, tá bom? Vou reduzir para uma frequência 0, vejam que a corrente também zerou porque o motor não está a consumir nada neste momento. Vamos passar para uma frequência 1, vejam que a corrente subiu para 0,32 e ela vai reduzindo, 33, 32, 29, então vamos aumentar a frequência, podem ficar focados ali, tá bom? Então ele estabilizou 0,15, tá bom? 14, mas o foco não nos espelhamos na corrente, tá bom? É nos espelharmos apenas na velocidade, na frequência e na tensão, tá bom? É isso que o inversor de frequência faz, tá bom? Então, só espero que tenham entendido um pouco acerca da funcionalidade do inversor de frequência, tá bom? No mercado vocês não vão encontrar inversores de frequência desta natureza, vão encontrar inversores de frequência de um outro modelo. Esse que nós temos são modelos didáticos, é só para apenas os estudantes tenham um aprendizado acerca dos inversores de frequência. Então, só espero que tenham gostado dessa aula. Então peço por favor que partilhem essa aula com os demais colegas, deixem ficar o vosso like, ativem o sininho de notificações e então lembre-se sempre que aqui na Engenharia Plus você se tornará um engenheiro com conhecimento. Até o próximo vídeo.